Frio na barriga, mãos frias, trêmulas, suadas, só de pensar em falar em público. Isso acontece com você? Pois é, isso acontece muito, é muito comum. E eu tô aqui para te ajudar e falar um pouquinho sobre como vencer o medo e a ansiedade na hora de falar em público. Eu sou Gabriela Lima, fonoaudióloga e coach de voz e comunicação. E é um grande prazer estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Coach para Empreendedores. Mas afinal, de onde vem esse medo e a ansiedade de falar em público? Muitos estudiosos definem a era moderna como a era da ansiedade, associando esse acontecimento psíquico a essa dinâmica agitada da sociedade moderna, que além de ter um consumismo desenfreado, é altamente competitiva. Bom, a gente sabe que tempo é algo realmente precioso e as pessoas não têm mais tempo nem para respirar. E a gente vai ver mais para frente que a respiração ela é fundamental para nos ajudar nesse processo de falar em público. Afinal, entre outros tantos benefícios, é com o ar que a gente expira, ou seja, que a gente solta, que a nossa voz ela é produzida. Bom, a ansiedade ela poderia ser definida como a sensação às vezes vaga de que algo desagradável está para acontecer. A ansiedade ela é uma emoção e como toda emoção, ela é sentida no nosso corpo. Frio na barriga, tremores nas mãos, taquicardia. Muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está causando esses sintomas. O fato é que a ansiedade ela vai preparar o nosso corpo para enfrentar situações sentidas como perigo. Por isso a ansiedade nem sempre é prejudicial. Ela que nos dá a energia para agir. E aqui no caso, a energia para falar. A Fernanda Montenegro, uma das grandes atrizes do Brasil, ela revelou em algumas entrevistas que ela fica assim, com frio na barriga, sempre antes de qualquer apresentação que ela faça de teatro. E também, se um dia ela deixar de sentir a sensação, ela vai deixar de fazer o que ela faz, porque não vai mais fazer sentido. Porque a ansiedade é isso, ela mostra que a gente está vivo, que tem sangue correndo nas nossas veias. Quando ela te domina por completo, não deixando que você siga o fluxo normal da sua vida, aí sim, ela é considerada um problema. Bom, já o medo é algo mais específico. Quando a gente sente medo, a gente sabe exatamente o que está nos ameaçando. Medo de barata, de altura. Então a gente toma medidas para fugir ou evitar um perigo. O medo, então, é uma defesa do nosso cérebro para evitar um sofrimento futuro. Agora, que sofrimento é esse? De onde ele vem? A verdade é que o medo já nasce com a gente e nos acompanha por muito tempo em nossa vida. Quanto a falar em público, você já consegue imaginar como que tudo começou? Tânia Castelhano, fonoaudióloga e instrutora de curso de falar em público, ela diz que a gente é assombrado por um fantasma desde a infância. Um fantasma chamado de fantasma do cala-boca. Segundo ela, quando a gente é criança, a gente está começando, despontando como comunicador, a gente é interrompido por nossos pais com a frase: cala a boca, menina. A conversa é de adulto, não é de criança. Aí na escola, a professora é a autoridade máxima e, mais uma vez, cala a boca. Quem fala aqui sou eu. Aí na adolescência, o sistema de ensino vai persistindo nesse fantasma do cala-boca. Chega na universidade, a gente é o quê? Jogado para falar em seminários. Agora fala. Mas o fantasma do cala-boca continuou nos assombrando. Aí é importante a gente se perguntar, e aí que está a função do coaching de comunicação, pois ele te convida a se conhecer e se perceber. Qual é o medo que está por trás do medo de falar em público? Bom, durante esses 14 anos fazendo atendimentos individuais, dando cursos, workshops e treinamentos sobre voz e comunicação, o que as pessoas me dizem é que o medo de falar em público está associado ao medo de errar, medo de ser ridicularizado e principalmente o medo do julgamento por parte do outro. Seiichi Arata, ele diz: não importa o que você fale, não importa o que você faça, as pessoas sempre vão te julgar. Ou de maneira injusta, ou de maneira justa. E que a gente não pode querer controlar o que não tem controle. Você não tem controle sobre a opinião do outro. E como diz o nosso grande coach Jerônimo Temel, é melhor o feito do que o perfeito. Ou seja, o que é melhor?
deixar de falar, deixar de ter uma oportunidade de vender as suas ideias, os seus projetos, ou simplesmente agir, né? Porque nunca vai estar perfeito. A gente não é perfeito. É melhor feito do que o perfeito. Vitor Ali, que é o diretor de vídeo e fundador do método Falar para a Câmera, um curso que eu estou fazendo, diz que o medo é um ótimo indicativo de que você está saindo da zona de conforto, de que você está crescendo com esse medo. Ele sugere que ao invés de perceber o fato de ser assistido por milhares e milhares de pessoas, no caso da câmera, como algo ruim e assustador, a gente precisa entender que, na verdade, essa é uma grande oportunidade de vender nossas ideias, o nosso projeto. Olha aí a crise geral, as oportunidades que vão surgindo a partir da crise. Aí eu te pergunto, quantas chances de sucessos foram perdidos por medo de falar? Quantas chances são perdidas pelo receio de se expor, pela insegurança quanto ao que dizer, por dúvidas acerca das reações que uma atitude poderia provocar? Quanto sucesso é desperdiçado em nome do medo de fracassar? Quantas boas ideias deixam de enriquecer a sociedade em nome do medo de trazê-las a público? Quantas pessoas não se deram melhor na vida por medo de que seus projetos, ao invés de aceitos, fossem rejeitados? Quantos amores se perderam na solidão pelo receio de escutar um não? Bom, depois de anos convivendo com ansiedade, com medo de falar em público, não será de uma hora para outra que vamos deixar de senti-los. No entanto, a gente pode aprender a lidar com eles. E assim, você vai dominar o medo da ansiedade e não eles dominarem você. Mas tem que ser aos poucos. Como a gente fala muito no coaching, um passo de cada vez. É muito bacana o exemplo que o Vitor Ali faz num dos cursos dele, de falar para a câmera, que ele associa o medo de falar para a câmera ao medo de mergulhar, por exemplo. Então, a pessoa que tem medo de mergulhar, ela não sai se jogando direto no fundo de uma piscina. Ela vai aos poucos, primeiro molhando os pés na borda, se agarra numa escada, fica no raso, boia, até aí conseguir ter domínio da situação e ampliar esses limites. O mesmo serve para falar em público. Comece aos poucos, conversando com um amigo, nas rodas de conversa, se colocando, se posicionando nas reuniões de trabalho. E quem sabe, quando você menos se der conta, vai estar falando para um auditório lotado. Por que não? Nós temos potencial para isso. A gente só precisa dar o primeiro passo. Tá, mas e aí, Gabriela, por onde começar? Então vamos lá. Papel e caneta e vamos anotando. Bom, primeiro de tudo, é importante dizer que esse é um caminho de autoconhecimento. É um caminho muito mais interno do que externo. Então vamos começar identificando essas emoções. Conheça como é que o seu medo e ansiedade ela se apresenta e se manifesta no seu corpo. Descreva o que você sente antes e durante uma apresentação em público. O segundo passo é aceitar o medo, aceitar a ansiedade. Um dos conceitos de aceitar é dar consentimento e receber. Portanto, não lute contra o seu medo, não lute contra a sua ansiedade, aceite-os em seu corpo. Não a veja como algo insuportável, por mais que pareça difícil, eu sei, mas flua com eles. Eu tenho feito um curso chamado Desbloqueando a Abundância e o Poder Pessoal com a Ariana Schleser. E ela fala assim, dentre tantas essas coisas maravilhosas, que, primeiro de tudo, a gente tem que acolher os nossos sentimentos, sejam eles quais forem. Tristeza, raiva, medo. Quando você fala assim, eu tenho medo, você está dizendo para o seu cérebro que não pode ter esse medo. E essa falta de acolhimento acaba atrapalhando todo o processo. Então, quando o medo aparecer, encare-o de frente, normalmente. Lembre-se de uma coisa também, você não é o único que sente medo de falar em público, como eu já falei. Então, até mesmo os grandes oradores sentem aquele friozinho na barriga, isso é super natural. Então, entendendo que você vai aceitar esse sentimento, você vai para o terceiro passo, que é o quê? A ação. Agir mesmo com medo. Como dizem bastante por aí, tá com medo? Vai com medo mesmo. Pois é, isso faz muito sentido. Quando você começar a perceber esses sintomas, o frio na barriga, as mãos trêmulas e outras coisas, continue agindo com eles, de forma calma. E saiba de uma coisa, nós aparentamos estar bem menos nervosos do que a gente realmente está.
Uma boa dica é diminuir a velocidade com que está fazendo as coisas, para que você tenha um maior controle sobre essa ansiedade. Outra dica fundamental é a respiração. Eu sempre brinco nos meus cursos que a respiração é o segredo do sucesso. É sabido que a respiração é capaz de atuar em diversos tratamentos de ansiedade, depressão, até da síndrome do pânico. Eu tenho uma amiga que é minha coach de bem-estar, porque todo coach eu acredito que tem que ter um coach também. E aí ela me orientou a fazer as mini meditações diárias com 3 respiradas profundas. Então, por exemplo, entrou no carro, antes de começar a dirigir, respire 3 vezes profundamente. Então, três vezes, sempre que possível. Sempre que possível, eu faço uma respiração costo-diafragmática, ou seja, utilizando essa região inferior do abdômen. Outra coisa importante também é examinar os seus pensamentos. Observe se o que você está pensando é mesmo verdade, porque nessas situações a gente costuma pensar em coisas catastróficas. Lembre-se de uma coisa, você está apenas ansioso, não está correndo risco de vida. Aprenda a esperar o melhor. Pense que tudo vai dar certo. Se imagine falando com segurança, pois uma boa imagem mental ela vai te ajudar a alcançar o resultado que você espera. Imagine que vai ser um sucesso. O processo ele não vai funcionar como mágica. Não tem pílula que a gente possa tomar e se tornar automaticamente um grande orador, infelizmente. Mas sim, existem algumas coisas que você pode fazer antes que vão te ajudar a ganhar segurança na hora de falar em público. E assim vencer ou pelo menos diminuir o tão temido medo e ansiedade na hora de falar em público. Bom, antes da gente seguir, eu vou te convidar a fazer uma análise. O que você considera como características de um bom comunicador? Beber uma água, que é água importante, viu? E o que você valoriza em uma boa comunicação? Bom, existe assim uma série de elementos que são considerados importantes para uma boa comunicação, tanto com relação à forma, e aí ele entra a questão do olhar, que é super importante, a postura corporal, a voz, a respiração, a gesticulação, a articulação, conhecida como dicção, o ritmo de fala, dentre outros aspectos, como com relação ao conteúdo. E aí temos objetividade, clareza, a habilidade de perceber o outro, a assertividade, o envolvimento, a motivação, empatia, dentre outros aspectos. Bom, infelizmente eu não tenho tempo suficiente aqui para falar sobre cada um desses aspectos, o que eu costumo trabalhar e abordar de forma muito mais aprofundada nos meus cursos de voz e comunicação. Mas hoje eu gostaria de abordar sobre um desses elementos importantes, que está relacionado ao conteúdo, que é a importância da preparação. Bom, eu acredito verdadeiramente que a preparação é um elemento fundamental nas nossas apresentações em público. E para falar sobre ela, eu vou te apresentar o tripé do sucesso. O tripé de sucesso se constitui como um pressuposto básico para uma apresentação exitosa. Tripé, porque é como se fosse um banco de 3 pés que nunca vai se sustentar caso esteja faltando um dos apoios. E é aqui que eu acredito que tudo deve começar. Bom, vamos lá. O primeiro pé é conhecer o assunto. É fundamental você conhecer a fundo sobre o tema que você vai abordar, pesquisando em fontes confiáveis, inclusive argumentos contraditórios, para daí você saber o que você vai dizer e o que você vai mostrar. Não se limite a apenas um autor ou apenas uma fonte. Faça um vasto estudo de tema, porque isso vai te garantir bons argumentos, te ajudar a ganhar autoconfiança, ou seja, você sabe do que você está falando. Além de ajudar na hora do branco também, porque você tem conteúdo para preencher esses espaços de esquecimento. Bom, o segundo pé é o planejamento. E o planejamento ele vai além do que simplesmente planejar a apresentação em si. Ele envolve conhecer o meu público. Quantas pessoas mais ou menos estarão presentes? Qual a média de idade, mais ou menos? Há uma predominância de sexo? De perfil socioeconômico?
Qual que é o nível de conhecimento que o público tem do assunto? As pessoas que vão estar lá estarão porque desejam ou porque foram obrigadas? Isso é importante saber, porque para o planejamento isso pode mudar toda a tua apresentação. Essas informações, elas devem mudar a sua dinâmica e a sua linguagem. Ainda sobre planejamento, outro ponto importante é conhecer o local. Isso envolve saber como é a acomodação do público, a disposição das cadeiras, o tamanho da sala ou do auditório, a iluminação, a climatização, se dispõe de recursos audiovisuais, se for o caso, se você for utilizar, a acústica da sala. De preferência, o ideal é visitar o local com antecedência e assim você vai diminuir os imprevistos. Bom, no dia principalmente, chegar antes para acalmar. Depois dessas informações, aí que você vai trabalhar o planejamento da sua apresentação, o desenvolvimento de fato do seu tema. Antes disso, é preciso que você se pergunte sempre que for falar em público: quão motivado eu estou para falar sobre esse tema? Por que isso é importante saber? Porque dificilmente você vai conseguir motivar outras pessoas se nem você está motivado o suficiente. Então, esse é um fato muito, muito importante para ser considerado. Entendendo isso, se pergunte: qual é o seu objetivo? O que você deseja comunicar? Qual a melhor linguagem a ser utilizada? Vou falar com pessoas da minha área ou pessoas leigas no assunto? É o momento para você planejar se vai utilizar técnicas, dinâmicas, se fará uso de recursos visuais, entre outros. E aí, depois disso, que você vai montar assim um roteiro, fazendo introdução, desenvolvimento, conclusão acerca do tema. Estabelecendo passo a passo do que será dito e feito, de acordo com todas as informações colhidas antes. E não se esqueça de verificar também qual que é o tempo que você tem para a apresentação. Isso é muito importante. Bom, conhecendo bem o assunto, tendo tudo planejado, você vai para o terceiro pé, tão importante quanto os outros, que é treinar. Treinar, treinar e treinar. É isso mesmo. Treine de frente para o espelho, treine para um amigo, para a família, para o cachorro, enfim, treine. Aliás, você acha que eu não treinei muito antes de estar aqui falando para vocês? Treinei. No treino, a gente aproveita para imaginar quais perguntas que o público pode te fazer. Além de te dar a oportunidade de você treinar a expressividade da sua voz, a sua postura corporal, a sua expressão facial. Dessa forma, você vai ganhando o quê? Mais autoconfiança, mais segurança, garantindo assim uma apresentação de sucesso. Uma apresentação bem planejada, bem treinada, ela te permite abusar da sua criatividade, fazer tiradas de improviso que, se bem feitas, elas vão agradar muito o seu público. Dessa forma, você não vai falar para o público, você vai conversar com ele. É isso mesmo, falando com o máximo de naturalidade e espontaneidade. E assim, não tem erro. Planejando a sua apresentação, dominando o assunto antes de tudo, planejando a apresentação e treinando, você tem tudo para vencer o medo e a ansiedade na hora de falar em público e revelar esse comunicador e potencial que há em você. E para finalizar, eu te pergunto: você está disposto a assumir 100% de responsabilidade sobre o sucesso da sua comunicação? Então, vem comigo. E como diz Diego Mangabeira, daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Bom, aqui foi Gabriela Lima, fonoaudióloga e coach de voz e comunicação. Muito obrigada pela tua atenção e eu espero que eu tenha te ajudado. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu estou no Facebook e no Instagram como Fonocoach Gabriela Lima. Lá você vai encontrar dicas sobre voz, comunicação, desenvolvimento humano e muito mais. Além de ficar por dentro também dos meus cursos e workshops que eu venho realizando pelo Brasil. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.